Olá, eu sou Adriana Maria de Aquino e hoje a gente veio aqui compartilhar com vocês aspectos práticos da fauna do solo relacionados com a amostragem do solo e a extração delas dos organismos da fauna. Então, para isso a gente tem que avaliar o objetivo do trabalho e o local a ser mostrado. Assim, sendo possível, é bem interessante fazer um transecto. E aí vocês imaginam o seguinte, ao longo do eixo maior de sua área, você poder traçar uma linha, entendeu? Onde distribuísse pontos de coleta a cada 5 metros, entendeu? E os métodos de extração, são 3 métodos que eu vou falar, ok? Vamos lá para os artrópodes, que é com Beleze Tungre. Então, esse método Berlese é um extrator que ele faz a coleta, ele faz a extração de organismos que têm pernas, né, que se mexem. Por quê? Depois vocês vão entender por quê. Primeira etapa é a coleta do solo e da serrapilheira. A gente, então, como é que a gente funciona, né, no solo? A gente tem uma caixa metálica de 25 por 25 a 10 centímetros de profundidade. Esse 25 por 25 representa 1/16 avos do metro quadrado. E aí a gente coleta esse solo ou a serrapilheira, ensaca, identifica direitinho, né? Leva para o laboratório fazer a extração. Na extração, então, a gente utiliza esse extrator aí de Berlese. Qual é o princípio dele? O princípio é o seguinte: a gente coloca primeiro o solo ou a fauna nesses recipientes, né? E depois a gente acende uma lâmpada sobre cada um desses receptores. E aí essa lâmpada, então, ela vai produzir um calor. E esse calor vai ressecando o solo devagar. E aí os organismos com pernas, então, eles vão se movendo nesse solo, na serrapilheira, até cair nos coletores, receptores, coletores, com extração com solução conservante, tá? Então, você observa que esse extrator, quando a gente chega com a amostra do solo ou da serrapilheira, a gente coloca nesse recipiente aqui. Esse recipiente, então, ele tem uma malha que vai variar conforme o objetivo do seu trabalho. Então, se o seu objetivo é coletar microartrópodes, então você pode ter uma malha menor de 2 milímetros de diâmetro. Tá? E aí você vai estar coletando os microartrópodes, que representam a mesofauna, e você vai coletar ácaros, colêmbulas, protura, diplura e outros, ok? Se o seu objetivo é coletar macroartrópodes, então você vai ter um outro tipo de armário, você vai ter um armário bem maior. E aí você vai ter, então, essa malha aí maior também, ok? Bom, a terceira etapa, então, no laboratório, identificação dos bichos. Né? A identificação a gente faz a nível de grandes grupos taxonômicos, tá? Em que posteriormente a gente conta esses bichos coletados e estima o número de indivíduos por metro quadrado. Agora vamos falar do TSBF. Agora é para coletar artrópodes e também as minhocas. Até agora a gente falou do diâmetro do corpo, né? A gente vai falar do tamanho, porque são animais visíveis a olho nu, representantes da macrofauna. Então, o método de coleta é bem simples. A gente também usa um transecto, igual no outro. E usa o quadrado metálico igualmente, né, de 25 por 25. E é interessante porque assim, a gente faz assim, na área adjacente à área da coleta, a gente retira o solo. E aí a gente mantém a área amostral intacta. E aí, neste caso, então, a gente faz a cada 10 centímetros. Com isso, a gente conseguiu, então, fazer uma extração
faz com fatia de bolo, né? Parece até fatia de bolo, quando é possível também, né? E aí, a gente coleta igualmente no outro método, e aí identifica, etiqueta, né? E leva para o laboratório. Mas antes disso, eu gostaria de falar uma coisa. É o seguinte, como a gente faz a cada 10 centímetros, né? 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, a gente consegue obter, então, a distribuição vertical desses organismos no solo. Isso é um aspecto bem importante às vezes, entendeu? Às vezes é bem interessante. Tive um trabalho, por exemplo, em sistema orgânico de produção, em que a fauna variava em relação a isso, entendeu? Essa distribuição vertical, claro, com o tempo e em relação ao convencional, tá? E aí, diferente do outro método, assim, é um método que não depende de nenhum equipamento, né? Então, você não tem um custo, porque aquele armário, por exemplo, de extrator é um pouco caro, né? Dependendo, né? Naquele caso específico, sim, mas você pode fazer uns, assim, mais manuais, não é tão caro, mas, em geral, você vai depender de ter recursos para fazer um armário desse aí. E aí, no caso, por exemplo, desse método, como a coleta é manual, ela vai depender mais de ter gente para te ajudar, né? Porque realmente você faz muita coleta e aí isso tudo é feito no campo. E aí, com base no tamanho do animal, né? Não é com base no diâmetro, porque você tá vendo o animal, né? E aí você tira eles com pinça e coloca uma solução conservante com, por exemplo, álcool 70%. E da mesma forma leva para o laboratório para identificação. Neste caso, então, além do número de indivíduos por metro quadrado, é possível, como eles são maiores, estimar também a biomassa, que é grama por metro quadrado. E aí, então, a gente tem a distribuição deles por função, né? Ou são predadores, ou são saprófagos, ou são larvas, etc. Agora tem um terceiro método que avalia em termos assim, a atividade deles. Por que atividade? Porque a gente pega o pote, por exemplo, pote de mel, como a gente tem usado ultimamente, e a gente coloca no nível do solo. Ao colocar no nível do solo, a gente permite que o organismo que esteja andando, ele caia ali dentro. Então, é por isso que dá uma ideia da atividade. Entendeu? Só vai cair quem está andando, quem está se locomovendo, movendo no solo, procurando alimento, ou participando ativamente ali dos processos, né? A armadilha é chamada armadilha pitfall, porque é armadilha de queda, né? A gente usa um formol com solução conservante formol 4% mais ou menos. Depois a gente tem que lavar, por quê? Porque o formol, ele quebra articulações das pernas dos artrópodes, então você tem que lavar esse material. A gente lava com água, álcool 70%. E aí depois vai para a lupa, né, identificar ele no nível de grandes grupos taxonômicos. E aí, no caso aqui, a gente faz número de indivíduos por armadilha por dia, que dá a ideia realmente da atividade. Então, acho que é isso por hoje, e aí essa análise de resultados vai ser a nossa próxima aula, ok? Obrigada, abraço.